repórter podia entrar em todos os corredores, ver todas as fotos, o escritório e tudo isso. Eu achei bem legal. A Universal Orlando Resort tem tudo o que você precisa para uma visita inesquecível. Me diverti muito e bonito. A visita foi muito legal. E é isso. Quem conheceu o Jurassic Park? Yeah! Universal Orlando Resort. Aventura em família. Estreia domingo, 21 de outubro, 8 da noite. Na Limpa o pé. Se possível, tira o chinelo. Alguém me ligou? Tá ganhando.